Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui pro canal desta coisa querida, sonho de consumo de boa parte dos fãs de carros antigos, de carros nacionais, né? Estamos falando aqui de um Dodge Charger RT 1975, preto de fábrica, o famoso LX9, né? E a gente vai mostrar esse carro. Esse carro vocês já devem ter visto algumas vezes em vídeos do canal. Lá no fundão do galpão de Dodges nacionais, sempre do lado esquerdo, né? Esse carro ficou bastante tempo lá. A gente tirou ele porque é um dos carros que a gente vai disponibilizar para venda, né? A fim de levantar fundos para a construção do Galpão 4, né? Construção do Galpão 4 que está caminhando bem, que está evoluindo bem. A gente decidiu que iria se desfazer de alguns carros, né? Para ajudar nos custos da obra, a obra bem pesada em termos de custo, né? E aí a gente está vendendo alguns carros de cada categoria da coleção. Vamos vender alguns Dodges, alguns Opalas, alguns neocolecionáveis, alguns projetos, né? E estamos colocando, para ninguém ficar doido, nem a gente, nem vocês, estamos colocando 2, 3 de cada vez, né? Também é o que a gente precisa para ir tocando a obra. E agora chegou a vez dele. Vou falar depois desse SS75. Não estamos aqui no feirão do carro usado de 1975, até porque seria o leilão do carro zero, né? RT75 e o SS75, né? Esses dois carros estão, a gente colocou à venda. Esse aqui a gente até colocou preço, já até colocamos um vídeo no canal. Ainda não vendeu, tá? Então vamos dar uma segunda oportunidade aqui de mostrar ele. Mas o objeto do vídeo é este carro. A gente vai contar um pouco da vida dele, de como ele tá, como ele não tá, como é que ele veio parar na nossa coleção. E a gente ainda não vai colocar ele à venda neste vídeo, tá? Nós vamos mostrar algumas coisinhas que a gente tem que fazer. É um carro que a gente terminou de restaurar bastante tempo atrás, e do jeito que a gente parou de restaurar, ele ficou esse tempo todo, né? Mas antes, para não perder o costume, vamos pegar aqui o Gló Gló Gló, né? Bom, por que a gente decidiu vender esse carro? A gente tem dois outros RT75 lá no galpão. Um é o raio-x desse, né? Se esse é preto com as faixas douradas, aquele é o dourado com a faixa preta. O Castanho Corsa 75. É um carro que tem vinil de fábrica ainda, tem toda a tapeçaria de fábrica, bem craqueladora, mas tudo de fábrica ainda, tudo do jeito que saiu da fábrica em 1975, né? Ele também é automático, na mesma configuração desse. E aí, por conta disso, a gente resolveu que a gente ficaria com aquele carro pela originalidade dele. Num outro oposto, tem um RT75 vermelho Azteca. Foi aquele carro que a gente pegou de um desmanche em Rio Claro. O carro não tinha absolutamente nada, só a carroceria e o motor original de plaqueta. Essa frente é bonita, né? Eita, nós! O carro só tinha carroceria, o motor de plaqueta dele, né? E a gente nem documento tinha. A gente foi atrás do filho do último proprietário. O último proprietário era falecido. Reabrimos o inventário dele. Foi uma história tão maluca, e depois o resultado do carro foi tão bom, o carro foi tão bem montado, ficou tão gostoso, que eu falei, cara, eu vou ficar com os dois extremos. Com aquele carro que a gente não fez nada, que é o carro menos mexido de todos, e com aquele que a gente fez praticamente do zero, né? Ressuscitamos ele do zero com essa história tão legal. E nesse meio termo ficou o Charger RT preto, né? Dos 375 que estavam lá no museu. Por que esse carro é tão desejado, né? Até meados dos anos 80, ninguém comprava carro preto. Carro preto era carro oficial, né? A Chrysler sempre disponibilizou alguns carros pretos nas suas linhas, né? Mas era uma coisa que ou era para carro oficial ou era mediante encomenda. No catálogo da linha 1979, isso está expressamente escrito, né? Cor preta, disponível apenas mediante encomenda, né? Nos outros anos não há referência à cor preta,
mas no ano de 79 estava bem claro que era só sob encomenda. Mas mesmo assim a gente conhece, né? Conhecemos o Dart 70, a gente até tem um Dart Sedan 70 preto, né? De fábrica, P9, o código de cor na época, para restaurar. A gente tem 71 Super Standard que a gente está terminando, 72 a gente sabe de pelo menos dois Charger LS 72 preto, Dart Coupé preto, Dart Sedan preto. Mas quando a gente fala de Charger, tá? 71 não tem nenhuma notícia de nenhum Charger, nem Charger RT preto. 72 tem notícia de Charger LS preto, mas de RT não. 73 idem, né? Charger LS preto. Pelo menos dois a gente conhece. LS74 a gente tem um preto restaurado no museu. Aí existem fotos de época de um RT74 preto, mas a gente não sabe se é de fábrica, né? Ele tem até a faixa do 74 em dourada, como o do 75, mas nessa época se trocava de cor com muito mais facilidade, né? Quem viu a história daquele Dart 78 vermelho Alcázar, o Dart do Dr. Leôncio, né? Aquele carro ele era bege indiano de fábrica. Quando o Dr. Leôncio foi lá e falou que queria um vermelho, o cara falou assim, não, por mais 10 mil cruzeiros, por mais 10% do valor do carro, a gente pinta o carro, né? Então as pessoas trocavam a cor do carro, né? Então aquele carro pode ser um carro que tenha sido pintado, né? Pode ser um RT74 de qualquer outra cor que tenha sido pintado, ou não, vai saber, né? Não tem plaqueta do carro, nem tem nenhuma informação oficial de fábrica, né? Então a gente não sabe. Mas a partir de 75 a coisa muda. 75 a Chrysler colocou o preto como opção de cor, né, para a linha 75, e ele passa a vir com essas faixas douradas, né? Esse preto com as faixas douradas dá um acabamento que remete às Lotus de Fórmula 1, aquelas Lotus pretas, né, com todas as propagandas, os números em dourado, com patrocínio da John Player Special, marca de cigarro. Então aquele Lotus preto com dourado, John Player Special, na época era um negócio super cool, né? Provavelmente a Chrysler deve ter se inspirado nessa combinação para fazer o dojão preto com as faixas douradas. Esse carro na época era super cobiçado, sempre foi, desde que eu me meti nesse negócio de Dodge. Putz, um RT75 preto era sonho de consumo, né? Tinha um amigo meu, o Eduardo Iacuzzo, tinha placa RT 1975, placa amarela. Uma vez eu estava na Avenida João Dias, vi um com a placa DG 1975. E aí DG, o RT, eu me confundi, liguei para casa dele, roubaram teu carro e tal, mas não era. Um era DG 1975, outro era RT 1975. Esses carros foram sumindo, cada vez mais difícil de você encontrar um RT 75 preto, né? Se antigamente você podia se dar o luxo de procurar um que estivesse no estado que você queria, hoje em dia eu realmente faz muito tempo que eu não vejo um RT 75 à venda, tá? Esse carro, quando a gente comprou, eu comprei de um amigo que estava vendendo alguns carros, e eu comprei numa patelada só. Bom, dando sequência no vídeo, pessoal, vocês não fazem ideia, tá tão quente aqui, mas tá um calor tão absurdo que o celular travou por excesso de temperatura. Eu tava falando, quando fui interrompido, que eu comprei esse carro, comprei esse carro, né? Quando eu comprei esse carro, vieram 3 uma patelada só. Veio veio o RT78 Capri, né? E veio um RT78 bege indiano que eu acabei vendendo depois. O Capri veio desmontado, alguém tinha começado a mexer com primer do lado de fora do carro. Esse carro aqui veio no primer também. Acho que alguém tinha começado a restaurar o carro e desistiu. O câmbio dele já tinha sido feito, né? Tava remanufaturado, num banho químico e tal, então a gente não mexeu do jeito que a gente pegou. A gente mandou para uma oficina, demorou um tempo, fomos para outra que a gente já mexia. O pessoal deu uma acertada final na funilaria, pintou, montamos o carro, e esse carro ficou pronto numa época que eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e ele simplesmente foi lá para o sítio, né? A gente levou ele lá para o sítio e a gente nunca andou com ele, a gente nunca usou. Ele é um carro que acabou ficando, e a gente acabou fazendo depois o RT78 Pantera Negra e tal, e ele acabou ficando lá esse tempo todo. Então tem algumas coisinhas para acertar, tá? Tem algumas melhorias para serem feitas, mas a gente vai colocar o carro, vamos colocar aqui, vai ter o telefone do Orlando embaixo, se alguém quiser conversar já. Não estamos colocando o carro oficialmente à venda, porque tem umas coisas que a gente quer fazer, eu vou mostrar todas elas. Mas se alguém eventualmente quiser já ficar com o carro, a gente vai fazendo, ou então que a gente desconta alguma
alguma coisa para fazer essas coisas, para essa pessoa mesmo fazer essas coisas, né? A gente já vai conversando. Uma coisa que precisa fazer é dar uma baixada nessa traseira dele, né? Essa traseira aqui, este friso aqui, ó, a altura original ele tem que estar quase tangenciando o sobrearo. Então precisa baixar aqui, sei lá, uns 3 dedos, né? Se você gostar dele bem com a bunda baixa, 4 dedos. Mas se não, uns 3 dedos já fica legal. Nós vamos deixar para fazer isso por último, porque eu sei que tem gente que não gosta daquela traseira tão baixa, né? Então a gente vai fazendo outras coisas antes. Vamos dar um polimento. Esse carro desde que veio para o sítio nunca mais foi polido, né? Então era uma pintura nova, uma restauração que a gente fez há bastante tempo atrás. Vamos dar um polimento nele aqui, né? Vamos fazer um pente fino em alguns detalhes, por exemplo, aqui quer ver? Vou abrir o cofre aqui, mas aqui dentro dele, ó, tem umas coisas aqui no console que estão meio solta. Aqui foi montado um rádio que não tem as inscrições em silk no vidro. As próprias máquinas de vidro estão um pouco duras. Isso era meio característica de montagem desse pessoal que montava para mim, né? O RT77 estava tão duro que a gente tirou tudo. Conseguimos máquinas de vidro traseira 0, né? E estamos refazendo. Aqui foi uma opção minha internamente. A gente refez os bancos no padrão original, em couro, né? Agora, as forrações de porta, a gente preservou elas originais de fábrica, tá? Então a gente vai deixar assim. Isso é coisa muito do meu gosto, deixar tudo mais original possível, né? Talvez tenha gente que queira deixar no mesmo padrão para ficar tudo novinho ou tudo craquelento, deixar tudo igual. Mas aí eu deixo para o próximo dono fazer, tá? Aqui dentro, o mais importante, né? O atestado dele aqui. Então tá aqui, ó, LP23, a cor LX9, plaqueta originalíssima, em super bom estado, né? E tá aqui, ó, esse emblema Dodge aqui que eu ia te mostrar. Ele precisa no dentista, né? Tá com o dentinho quebrado. Então, pequenas coisas aí, ó, o interruptor da luz do painel nunca foi ligado, tal. Pequenas comidas de bola que foram feitas na época de montagem e que agora a gente vai fazendo, mas é coisa muito simples de fazer. A gente vai fazendo aqui ao longo das próximas semanas, intercalando com os carros que a gente tá mexendo, com os outros trabalhos que a gente tem. Eu vou dar uma volta com ele, mas antes disso, deixa eu dar um reforço aqui no SS75. Esse aqui é um carro que foi totalmente restaurado, né? A gente na época a gente fez a restauração de um SS4 75 amarelo trigo e do vermelho Marte. Deixa eu não confundir, outro dia eu falei vermelho trigo e amarelo Marte, mas Marte é vermelho, trigo é amarelo. Falei isso, depois alguém me mandou foto de um trigo vermelho, né? Mas então, vermelho Marte. Quando a gente vendeu o amarelo trigo, o amigo que comprou o carro da gente, ele falou assim: apareceu, talvez tenha aparecido um SS6 amarelo trigo, posso ficar com o Marte, né? Como no vídeo eu tinha dito que se alguém fizesse questão da outra cor eu venderia, eu falei: não, vou honrar o que eu falei, pode ficar com o Marte. Só que depois não deu certo, aquele carro não apareceu, aquele carro que era para aparecer, o SS6 amarelo trigo não apareceu. Ele falou assim: não, então eu quero ficar com o amarelo trigo mesmo. Nessas eu já estava no processo de desapego, né? Então esse carro aqui continua à venda, tá? Então parece o feirão de 1975, mas não é. É o SS4 75, né? Um carro todo certinho, todo gabaritadinho, né? E o RT75, que a gente ainda vai dar uma lambida nele. Bom, vou dar uma volta. Orlando, ok? Indo com o SS, que a gente faz umas imagens assim. Eu vou fazer a volta lá. Aí vem o RT, passa o SS. Vai ficar um negócio pornográfico aqui. Bom, vamos let the glow begin. Ah, outra coisa, tá? Esse carro tem um motor 318P 1975,
mas não é o motor de plaqueta, é o motor year correct, né, do ano correto, na especificação correta, mas não é o motor de plaqueta, tá? Já deixar bem claro. Eu vou deixar o telefone do Orlando embaixo, como é de costume, né? Vocês, ó, não tá acendendo uma luz de freio aqui, ó. Tem que passar na revisão aí, ó. Ó, uma luz de freio não acende, hein? Ó, o Lambari na frente e o dourado atrás, hein? O carro tá bem gostoso. A gente precisa andar um pouco mais com ele, né? Esse motor foi todo feito na época. Agora a gente trocou um reparo de carburador e tal. Mas o carro que precisa usar um pouco. Ó, o kick down tá funcionando, voltou a segunda. Já solta a terceira. É uma delícia, né? Um dojão automático. Dei uma zoada no Orlando agora, hein? Fui fazer esse vídeo, falei, vamos pegar o SS4 pra pôr junto os dois carros do mesmo ano, né? Olha o que a gente teve que tirar de carro pra fora, o SS tava lá no fundo. Bom, vou finalizar aqui. Então, se você sonha em ter um RT 1975 preto de fábrica, pode ser uma das últimas chances de realizar o seu sonho. E você ajuda a gente a realizar o nosso, de subir o nosso galpão número 4. Então, né, como eu falei, a gente vai fazendo esses pente finos aqui e a gente vai atualizando vocês. Quando tiver coisas relevantes suficientes para a gente mostrar, a gente faz um vídeo de atualização, né? Nesse meio tempo, quem quiser vai conversando com o Orlando. Agora a gente vai dar uma boa polida nele. E fazendo os detalhezinhos que ficaram para trás, que deviam ter sido feitos na época de montagem e que acabaram ficando para trás. Como a gente nunca imaginou que ia vender esse carro, a gente não priorizou, né? Então a gente foi, deixa uma hora a gente faz. Então chegou a hora de fazer agora, porque agora ele se vá. Ó, falei do Super Standard 1961 preto, tá aqui, ó. Esse era um carro oficial, né? O carro veio lá da região de Brasília. Tá aqui também em finalização. Essas fitas aqui é o gabarito do emblema Dart que a gente tirou pelo outro lá. Esse aqui também tá nos saindo dos entretantos e partindo para os finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu. Beleza? Então é isso. Orlando, algo mais? Ah, eu falei que não tá acendendo a luz de freio, uma delas, né? Acho que você não tinha ouvido. Então beleza, pessoal, é isso aí. O objetivo aqui era mostrar o RT e explicar como é que a gente vai se desfazer dele. Se você tiver interesse, tem embaixo aqui o WhatsApp do Orlando, manda uma mensagem para ele e a gente vai conversando, beleza? Um abraço a todos, valeu!